Um oferecimento do canal Manifesto Terraplanista, Negacionistas do Passado, volume 1, Pitágoras, o Matemágico. Quem são, o que querem e onde se escondem os negacionistas de todos os tempos? Negadores da ciência não somos nós, os que defendemos a forma plana da Terra. Ao contrário, somos gratos aos verdadeiros cientistas de todos os tempos por estabelecerem os fundamentos da maravilhosa tecnologia atual. Negadores da ciência são os pseudocientistas instalados subrepticiamente por trás dos critérios científicos que deliberadamente ignoram. Desde o século VI AC, por motivação religiosa, ímpia, pagã, deturpam a ciência dos antigos, cujos frutos permanecem para sempre. A falsa ciência desperdiça vultuosos recursos humanos e materiais, disseminando loucuras entre o povo apenas para divinizar a criação e negar o Criador. Filósofos matemáticos negaram a cosmologia dos antigos sem dispor de nenhum instrumento ou referência, somente pela imaginação e teimosia. É tempo de rever tais fundamentos voláteis. Pitágoras imaginou a Terra-bola voadora há 2.500 anos. Desde que o mundo é mundo, as pessoas, os seres humanos, mesmo tendo seus deuses, mesmo tendo seus ídolos, mesmo tendo seus vícios e seus costumes, sempre souberam a planicidade da Terra, a existência do mundo espiritual, a participação de seres bons e maus invisíveis e o domínio de alguém invisível, poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, que determina os destinos. As pessoas sempre souberam disso. Mas, tirando os profetas que tinham experiência pessoal, que tinham essa experiência pessoal, as pessoas desconheciam este ser, sabiam que existia, sentiam a força dele e também a força de poderes menores, mas não conheciam. Então prestavam cultos e não conhecem ainda e prestam culto ainda a coisas e criaturas. Davam culto aos astros, aos elementos da natureza, ao rio, ao mar, davam-lhes nome de deuses e ainda dão. Isto foi desde sempre. Essas pessoas, analfabetas espirituais, tinham capacidades de fazer construções, grandes projetos, grandes instrumentos que até hoje nós usamos.
nós vemos. Certo dia, lá no ano 600 antes de Cristo, houve um que adorava o sol, era bruxo e sacerdote dos ídolos. E ele decidiu modificar aquela cultura reinante. Ele olhou para o céu e falou: é a terra que se move, não é o sol. E ele foi, como ele acertou algumas coisas, criou algumas ideias na área da matemática. Então, ele teve credibilidade. E ele deu início a esta revolução cultural. Isso no ano em torno de 600 antes de Cristo. Muita coisa aconteceu na humanidade até nossos dias. Muitas guerras, conquistas, tragédias. O povo grego ferveu de ideias revolucionárias em várias áreas. Também nas guerras de conquista, aquelas coisas que eles chamaram de conhecimento, mas que eram vozes da cabeça deles, porque eles não tinham prova de nada que acontece acima da cabeça deles. Nesse período, prosperou a medicina, prosperou alguma ciência, mas no que diz respeito ao céu, ninguém sabia de nada, é só imaginação. Mas essa imaginação foi tão convincente que 1000 anos depois, no século 400 depois de Cristo, a igreja já existente, a igreja atacada, perseguida, já organizada de outra maneira, passado o concílio de Nicéia, pacificado do jeito como deu, a igreja se vê diante dessa questão. Que refutava diametralmente o livro de Gênesis. Então, nós estamos vendo aqui uma representação de Agostinho de Hipona, bispo de Hipona, bispo católico, o qual tentava comentar, tentava explicar como era estranho aquela ideia. Só dele se ocupar dessa ideia já deu muito espaço para essa revolução. Porque muitas coisas que ele falou, muitas coisas que ele deixou escrita, os comentaristas explicam assim: ah, ele nunca disse que a Terra é plana e nunca deixou claro, mas muitas coisas que ele diz dá a ideia de que é um globo. Eu acho que esse desenho aqui, que consta no livro dele, não dá a ideia de que é um globo, dá a ideia de que o globo
é um absurdo. É assim que eles imaginavam os antípodas. O antípoda quer dizer o quê? Que a pessoa está diametralmente oposta a mim. Então, se eu estou no extremo norte do campo de futebol, quem está no extremo sul no campo de futebol é meu antípoda. É assim na Terra plana. Mas ele entendeu que já estava bem adiantada e já havia alguns desenhos da Terra bola. Então, um tipo de figura como essa, que no meu entender expressa uma perplexidade da parte de Agostinho, as pessoas comentam achando que isso aqui representa que ele está dando ponto para a bola. Vamos seguir. Pitágoras de Samos. Ele imaginou o universo em expansão com um fogo central, a terra esférica flutuante ao sabor do vento e os astros fixos. Que confusão, hein? Errou! Você o conhece como matemático, mas ele foi um dos maiores magos do mundo. Sacerdote de deuses egípcios, adorador do sol. Ele abriu caminho para a cosmologia heliocêntrica atual. Esse site, pelo nome, é penumbralivros.com.br. Grandes magos, Pitágoras. Mago, leia-se bruxo. Desde então, lá de vez em quando, aparecia um filósofo que agregava um ou outro atributo à esfericidade. 500 anos depois de Pitágoras, o modelo foi encorpando, tomando espaço até mesmo na religião cristã. Apesar das advertências dos apóstolos e dos pais da igreja, começaram as tentativas de desenharem e aperfeiçoarem a tal esfera. Problema filosófico criado. Como explicar a criação, eliminando o Criador? Esse era o verdadeiro objetivo da filosofia. Explicar a criação eliminando o Criador. Surgiram teorias muito estranhas que eu não vou falar aqui, porque hoje em dia nada me parece mais estranho do que a bola voadora. Como diz o amigo Ricardo, canal e blog Verdade Urgente e site, tentaram tirar Deus da história, só podia acabar mal. Bom, Ricardo falou isso um pouquinho diferente, mas eu sou uma lady. A humanidade nasceu, cresceu, lidando com a planicidade do mundo. Todas essas culturas tinham esses conceitos que algum artista muito inspirado traduziu nesses desenhos bonitinhos. E aqui no meio tem um outro desenho bonitinho, que é a nossa bola azul. A humanidade construiu, deu nome a coisas, instrumentos e processos que funcionam muito bem. Sim, essa humanidade que nos legou a astronomia, que nos legou as grandes navegações, pirâmides e tantas outras coisas. Desde o século VI AC ao tempo infinito, a humanidade é alvo de uma intensa lavagem cerebral. A fim de transtornar o entendimento aos sábios e convencer as multidões ao contrário da verdade evidente. Passo a passo, uma minoria criou e explicou o globo contra toda a lógica. Demorou 2.500 anos, mas a semente frutificou a 1000 por 1, e de tal forma que a verdade virou loucura e o absurdo virou verdade. Com persistência e resiliência, teorias ridículas prevaleceram, validadas por imagens de cinema e argumentos de autoridade, entre aspas. Conheçam o gênio que tornou isso possível, embora tenha demorado tanto que lá onde quer que ele se encontre,
nunca venha a saber o alcance da sua obra maldita. Nem nunca ouvirá das honrarias que cobrem a sua nefasta memória. Hipocrisia pitagórica. Hipocrisia é o ato de fingir ter crenças, virtudes, ideias e sentimentos que a pessoa, na verdade, não possui, frequentemente exigindo que os outros se comportem dentro de certos parâmetros de conduta moral que a própria pessoa extrapola ou deixa de adotar. Essa definição pitagórica, cosmologia pitagórica, ela é hipócrita, porque Pitágoras sabia muito bem o mundo em que ele vivia. Vozes discordantes foram e continuam sendo desqualificadas e cobertas de vergonha ou deturpadas. Paulo de Tarso, apóstolo dos gentios, enfrentou os filósofos gregos no território deles, em Atenas. Em cartas, ele alertou sobre as doutrinas estranhas. Pedro também mencionou o negacionismo perverso deles com relação à origem do mundo. Diz assim, a respeito do discurso de Paulo de Tarso no Areópago, em Atenas: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Sim, porque Atenas tinha muitas coisas para dar para o mundo, mas tinha também muitos e muitos templos a seus deuses. E Paulo deixou bem claro que existe sim um Criador, um Senhor do céu e da terra. Este é Paulo representado falando no Areópago. Aqui na carta de Pedro, 2 de Pedro 3,5 diz: eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Outra dessas vozes já mencionada é o bispo Agostinho de Hipona, conhecido como Santo Agostinho. Ele viveu no século IV d.C. e deixou uma obra que é muito analisada e comentada entre os eruditos. Agostinho de Hipona tenta explicar como seria viver nos antípodas, e isso dependeria da posição individual. Então, eu tenho meu antípoda, você que me ouve vai ter o seu antípoda, porque alguém estará diametralmente oposto à sua presença no mundo. Segundo o pregador do Islã, Mr. Taha, o povo islâmico se divide em 3 cosmologias. A primeira divisão ocorreu pouco antes do ano 1000 DC, pela tradução da filosofia grega, e a segunda com as divulgações da NASA. Eu agradeço ao Isaías Navi, do canal Círculo da Terra, que promoveu esta brilhante entrevista com Mr. Tahar. Aqui está Mr. Tahar. Ele mesmo sorriu e todos sorriram. Apesar de a live ter sido assim bem sisuda, nesta hora Mr. Tahar deu o tom da risada quando ele disse: alguns antigos acreditam na Terra plana estacionária. Os médios acreditam na Terra bola estacionária. E os da NASA, né? Aí todo mundo riu. Mesmo após o apagar das luzes na Grécia, sua filosofia continuou sendo traduzida e espalhada pelos povos, alterando a visão de mundo original e influenciando em todos os campos. E eu encerro dizendo que a tragédia do mundo é a helenização. É uma falácia dizer que nós somos uma cultura judaico-cristã, porque nem o judaico é judaico mais, desde que a filosofia grega entrou
no mundo, espalhou-se pelo mundo. Nesta planilha eu pretendo detalhar os momentos dessa helenização. Um abraço.